Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião. Hoje, um pouco diferente, pois que nós vamos refletirmos acerca do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. E quando a gente pensa em Allan Kardec, muitos de nós que chegamos ao Espiritismo, ou que estamos iniciando no Espiritismo, ou que ouvimos falar sobre o Espiritismo, não damos uma ênfase acerca do grande trabalho que este irmão maior, sob a tutela dos espíritos superiores, teve aqui na Terra. Falar de Allan Kardec, por mais que nós debrucemos dentro da historiografia e da sua própria biografia, ainda não conseguiremos dimensionar o grande trabalho que este irmão realizou entre nós. Para que nós possamos iniciar, nós vamos, juntamente com Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, dentro da obra Cartas e Crônicas, no capítulo 28, uma lição que ele nos traz, que é verídica, que ele catalogou nos anais da espiritualidade. Essa lição não está registrada nos anais da história humana. Daí a importância da mediunidade, em especial da doutrina dos espíritos, em descortinar para nós informações que o ser humano, dentro do avanço a que chegou, nas mais diversas ciências, ainda não possui. A doutrina espírita, ela nos promove isso. E nesses anais que consta na espiritualidade superior, Humberto de Campos, tendo acesso, ele resolve trazer para nós, com a permissão do alto, a fim de que nós pudéssemos refletir com carinho neste grande trabalho que foi a chegada do Consolador prometido à Terra por Jesus, na feição da doutrina dos Espíritos, o Espiritismo. No dia 31 de dezembro de 1799, estamos fechando um ciclo na humanidade dentro do século XVIII, para adentrarmos um outro ciclo, que seria o século XIX. Em uma região do espaço, uma grande assembleia foi reunida. 31 de dezembro de 1799, dentro do calendário humano. Nessa assembleia, numerosos espíritos estavam presentes. Dentre muitos desses espíritos, personalidades ilustres que foram e estiveram em diversas épocas da nossa humanidade. Para ser fiel aos nomes que Humberto de Campos nos traz, nós vamos trazer alguns deles.
no deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior. Então imaginemos uma assembleia de espíritos em uma região espiritual que se deu nos espaços espirituais do velho mundo. Não sabemos ao certo o local, mas foi na região espiritual do velho mundo, continente europeu. Muitos espíritos ali reunidos. No deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com a refulgência de suas almas, achavam-se alguns nomes que ele traz para nós, que estavam presentes a esta assembleia. Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Santo Agostinho, Fénelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa de Ávila, Catarina de Siena, Busset, Espinosa, Erasmo de Roterdã, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal, Swedenborg e Dante Alighieri. Alguns nomes presentes à Assembleia. Muitos desses nomes nós já ouvimos falar, não já? A história registra-os para nós dentro dos seus feitos, dentro daquilo que realizaram em prol do progresso da nossa humanidade. Mas Humberto de Campos continua. Em um plano um pouco inferior desses nomes que ele relata, outros espíritos também se encontravam. Então era uma assembleia onde havia uma faixa de hierarquia entre os espíritos presentes. Encontrava-se trabalhadores de ordem, um pouco abaixo desses nomes que nós lemos, incluindo muitos dos ilustres guilhotinados da Revolução Francesa. Quais? Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Madame Roland, André Chenier, Bailly, Camille Desmoulins e grandes vultos como Voltaire e Jean-Jacques Rousseau, presentes também a essa assembleia. De repente, em um dado momento, um cortejo de almas começa a adentrar ao centro, e essas almas estavam sendo capitaneadas por espíritos que haviam buscado as mesmas em seus corpos físicos, pois se encontravam encarnadas, e através do sono, pela emancipação da alma, foram direcionadas a essa assembleia. À frente, Napoleão Bonaparte. E entre aqueles que o seguiam, encontravam-se respeitáveis autoridades reencarnadas no planeta. Dentre eles, Beethoven, Ampère,
Fulton, Faraday, Goethe, John Dalton, Pestalozzi, Pio VII. Além de muitos outros campeões da prosperidade e da independência do mundo. Então vocês imaginam o nível dessa assembleia. De espíritos que estiveram em diversas épocas entre nós no plano físico e aqueles que encontravam-se no plano físico para dar continuidade ao processo de progresso da nossa humanidade. De repente, clarins se ouvem, anunciando a chegada de uma corte de espíritos que, no registro de Humberto de Campos, ele relata que uma estrada luminosa, para dar-nos uma ideia, se projeta nesse espaço. E, de repente, seres resplandecentes começam a chegar e tomar a forma humana, alcançando o solo delicado. Esses astros, nimbados de claridade celestial, foram tomando a forma humana. Narra-nos Humberto de Campos. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça, como que a aureolar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra, guardava um cetro dourado, a recamar-se de sublimes cintilações. O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, viu aproximar-se até ele Napoleão, que, num gesto, se agacha. E o emissário ergue-o, procurando abraçá-lo. E é neste momento que uma voz vinda do céu, de mais alto, enérgica e doce, como a ventania e veludosa, como a ignorada melodia da fonte, exclama para toda a assembleia, e em especial para Napoleão: irmão e amigo, ouve a verdade, que te fala em meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerá para a terra atormentada, abrindo um novo ciclo de conhecimento. Então vejam bem que nós nos encontramos na noite ou na madrugada do dia 31 de dezembro de 1799. Não dá nem para imaginar aonde que nós, que aqui nos encontramos encarnados e muitos dos desencarnados presentes, se encontravam. Dá para refletir, não dá? Se somos espíritos imortais, uma coisa eu sei, eu, Delano, nessa assembleia eu não me encontrava. Aqui eu não me encontrava. De forma alguma. Aí, joguei água fria, né, Valdir? Descartei, né?
Por isso que eu falei, agora você talvez podia estar, ué. Eu estou sendo sincero comigo, né? Agora, muitos aqui poderiam estar. Talvez alguns dos espíritos aqui desencarnados poderiam estar, não sei. Mas eu estou falando por mim. Certeza absoluta que eu não estava. E essa voz, ela vai falando, vai tecendo inúmeros comentários. E depois, quem tiver a curiosidade, livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, através de Chico Xavier, está no capítulo 28, cuja lição é Kardec e Napoleão. E ela vai dizer assim: dentro do novo século, qual século que está chegando? O 19. Saindo do século 18 para adentrarmos o século 19. Começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Vejam bem. Começaremos a preparação do terceiro milênio para que nós possamos efetivar o cristianismo na face terrestre. Aí muitos podem dizer assim, Adelano, mas o cristianismo não está na Terra? Está e não está. Os ensinamentos do Cristo se fazem presentes. A reflexão é: será que nós, seres humanos encarnados e aqueles que já se encontram desencarnados, conseguimos seguir o Cristo de fato? Conseguimos colocar em prática tudo aquilo que Jesus ensinou e exemplificou? Não precisamos ir longe. Basta olharmos para a nossa humanidade nos dias atuais. Existe guerra ainda? Doenças das mais diversas e variadas? Como que andam as relações humanas? Então, o cristianismo, dentro de tudo aquilo que ele nos traz, como proposta de renovação, de transformação, de iluminação, ainda não está efetivado no plano terrestre. Qual é o nosso objetivo? Materializar esse cristianismo. E como faremos isso? Através dos nossos pensamentos, das nossas falas, das nossas atitudes. Exercício esse que devemos empregar diariamente. E aí fica essa observação, onde cada um vai fazer a sua autoanálise, a sua autoavaliação. Porque o auto, ele trabalha com programação. Aqui estamos observando isso. O século XIX foi preparado para que os séculos por vindouros a ele, estamos já no século XXI, pudéssemos realizar de fato o cristianismo na Terra. Então vejam bem que o trabalho é árduo. A tarefa é grandiosa. E o mais importante, trabalhadores faltam. Trabalhadores faltam. Mas continua Humberto de Campos. Que este apóstolo da fé, onde Napoleão
se ajoelha perante ele e ele o ergue. Dentro de uma das colocações do Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, em uma outra obra intitulada A Caminho da Luz, traz para nós que este que descerá à terra para abrir essa proposta da nova era é um dos mais lúcidos apóstolos de Jesus. E foi então que, em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia em um abençoado lar de Lyon, na França. Sabem o nome desse mensageiro? Hã? Alguém arrisca? Alguém petisca? Não sabem? Pode falar, gente. Os espíritos também podem falar, se quiser, se eu conseguir ouvi-los, né, com a acústica física. Num abençoado lar de Lyon. Olha como que Humberto de Campos traz que o lar que esse mensageiro reencarna era abençoado. Isso quer dizer que os pais dos mesmos tinham uma consciência e, por que não dizer, uma ética na condução de suas jornadas no plano físico, dando a ele primorosa educação. Em 3 de outubro de 1804, reencarna na Terra o apóstolo da fé, segundo Humberto de Campos, um dos apóstolos mais lúcidos de Jesus na Terra, segundo Emmanuel, com o nome Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail. Já ouviram falar nesse nome? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Que quando chegou mais ou menos no ano de 1854, 50 anos depois, este homem, já emérito educador, professor, voltado à ciência, com uma cultura invejável, um conhecimento para além, poderíamos afirmar, da capacidade humana, onde várias obras do mesmo já haviam sido publicadas no campo educacional. Muitas dessas obras traduzidas para outros idiomas, tais como o alemão. Professor emérito. Ele então, andando pelas ruas de Paris, encontra com um amigo que fala com ele de um acontecimento cuja fagulha partiu no ano de 1848, em uma cidadezinha dos Estados Unidos da América chamado Hydesville, ou Hydesville, onde uma família, poderíamos dizer interiorana, viu presente nos seus lares acontecimentos que foram catalogados como sobrenaturais. Que acontecimentos eram esses? Pancadas, batidas, que em inglês chamamos raps. E a coisa foi agravando de tal forma que muitos começaram a dirigir-se a essa casa. Eclesiásticos, muitos religiosos,
cientistas e até a polícia, onde foi registrado um boletim de ocorrência e que está nos anais da história humana, pois que batidas, pancadas se ouviam e ninguém sabia explicar o que era. Deste acontecimento na América, nos Estados Unidos, nessa cidade, alastrou-se para o resto do planeta, chegando à Europa, onde, através dos salões europeus, as pessoas se reuniam, como nós às vezes reunimos no período da tarde ou da manhã para tomarmos um chá, tomarmos um café. Assentavam-se numa mesa e, de repente, as mesas começavam a se suspender, a girar-se, a se locomover. E as pessoas riam e achavam graça. E a coisa foi tomando proporção gigantesca. E Hippolyte, um homem voltado para a ciência, preocupado com o processo educativo do ser humano, andando pelas ruas de Paris, defrontando com este amigo, ele lhe diz: professor Rival, já tomou conhecimento das mesas girantes? Foi como batizar o fenômeno. Mesas girantes. Então imaginem, nós aqui agora, esse púlpito se suspender à frente de vocês, se locomover para lá e para cá. Espero que ninguém saia correndo. Era o que acontecia. E muitos foram testemunha. Imagine. Rivail não deu muita atenção, pois que o seu pensamento estava focado, como eu disse, nos processos educacionais. E este amigo lhe diz com grande entusiasmo que ele, sendo cético, isto é, se permitindo a dúvida, ficou, como se diz, isso aí não é possível, não acredito. Passado um bom tempo, isso se deu em 1854. Passado alguns meses, já em janeiro de 1855, para fevereiro, ele encontra com outro amigo. E este outro amigo, que ele conhecia há mais de 25 anos, e que sabia do seu caráter polido, da sua ética, da sua moralidade, lhe diz: professor Rival, essas mesas girantes, do qual você já deve ter ouvido falar, agora não somente se suspendem ou giram, elas falam. Aí, como é que é? Como se diz, né? Falam. Sim. E o senhor precisa ver uma mesa falar? Como isso é possível? Se me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, coração para sentir, e que pode se tornar sonâmbula, olha a colocação dele, que pode se tornar sonâmbula. Quem sabe, eu vendo, crerei. Até lá, permitirei a dúvida. E este amigo diz: ainda será um dos nossos. Profetizando. E eis que, no mês de maio de 1855, convidado a estar presente junto a uma família para assistir esses fenômenos, numa terça-feira,
às 20 horas, marcado a reunião, estava ele, juntamente com este amigo Fortier, e o outro, Carlotte. Os dois que haviam falado com ele. Ele adentra a casa dessa família e passa a ver o fenômeno. Então veja bem que não é coincidência as nossas reuniões públicas serem às terças-feiras. Porque numa terça-feira foi a primeira vez que Hippolyte vê a fenomenologia, a manifestação, que vinha acontecendo partindo a fagulha no ano de 1848, nos Estados Unidos da América, chamando os seres humanos a algo para além daquilo que nós vivenciamos no plano físico. E ele então faz a seguinte pergunta, pois que nesta reunião os processos já se encontravam avançados, pois que a mesa realmente não só suspendia, mas respondia às perguntas que lhe eram endereçadas. Através de batidas. Montaram lá um alfabeto, e para cada batida, uma letra do alfabeto, formavam-se as palavras, as frases. Dá para perceber a dificuldade para se obter uma frase, mas foi o início. E então ele lança uma pergunta. O que está por detrás desses fenômenos? E eles respondem: nós, os espíritos. Nós, os espíritos. Aí ele lança uma segunda pergunta. Quem são vocês? Seres à parte da criação? Olha a pergunta dele. Quem são vocês? Seres à parte da criação? Quando ele coloca criação, ele está se remetendo a quem? A Deus. A uma ideia que ele trazia de Deus. E os espíritos respondem: não. Somos as almas daqueles que viveram em diversas épocas da humanidade. Ponto. Quando ele obteve essa resposta, observando que por detrás daquele fenômeno havia inteligência, efeito inteligente, causa inteligente, ele passou a frequentar todas as semanas, juntamente à família, com esses dois amigos, levando uma série de perguntas que, à medida que foram se desenvolvendo, a própria comunicabilidade dos espíritos para com os encarnados também foi sendo facilitada, até chegar à própria pessoa que poderia se servir de um lápis, de uma caneta, de uma lapiseira e escrever, por intermédio dos espíritos. Passou então também a frequentar uma outra reunião em casa de Rustem, com outros médiuns, submetendo as mesmas perguntas que levavam uma reunião para outra reunião e tendo as mesmas respostas. Foi assim que mais ou menos em fevereiro para março de 1857, esses espíritos disseram a ele: publica o material que tem em mãos.
Ele toma um susto. Publicar? Não passou pela cabeça dele em publicar esse material. Como assim publicar? Publica-os, organiza-os de acordo com os temas, classificando-os e publica-os. Foi o que os espíritos disseram. Então ele vai para a sua casa e vai refletir. Como organizar? Como fazer? E qual nome se daria a essa obra? E qual nome ele utilizaria para colocar como autor da obra? Então tudo isso foi passando pelos seus pensamentos, até que, no dia 18 de abril de 1857, ele, Hippolyte, publica aquilo que os espíritos lhe pediram, dando o nome dos espíritos. O Livro dos Espíritos. E como ele não poderia colocar-se como autor, ele sendo um grande professor emérito, conhecido, não querendo evidenciar o seu nome, e tendo ouvido falar que em uma das suas existências chamou Allan Kardec, ele então coloca o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, colocado ao público neste dia 18 de abril de 1857. O Hippolyte nasceu em 3 de outubro de 1804. Allan Kardec nasceu em 18 de abril de 1857. E juntamente com ele, a doutrina dos Espíritos. Essa doutrina prometida por Jesus e que traz, através do esclarecimento e do consolo, uma proposta de renovação para a humanidade. Que ele, Allan Kardec, agora, podemos dizer, refletiu com a madureza do seu espírito, abrindo em sua mente um vasto horizonte, onde pôde vislumbrar o progresso da humanidade nas diversas áreas da filosofia, da ciência e da própria religião. Pois vejam bem, quem são vocês? Somos as almas dos que viveram em diversas épocas da humanidade. Isso foi um impacto para ele. Hoje isso é natural para nós. Estamos numa casa espírita. Se aparecer um espírito aqui, materializado, nós vamos conversar com ele, abraçar ele. Não é verdade? Ou vocês vão correr? Espero que não. Ou imaginem vocês chegando no lar de vocês, abrindo a porta e vendo um espírito familiar lá sentado. Nossa, pensei que você não ia chegar. Você saiu do cantinho, estou esperando você. Vocês vão correr? Vão se assustar? Ou vão ir abraçar este coração querido? Então vejam bem que a naturalidade dele, ao ouvir essa resposta e raciocinar em cima desta resposta, abrindo em sua mente um vasto campo que iria renovar o mundo, trazendo esclarecimentos
dos mais importantes, o Livro dos Espíritos é o terceiro maior livro da humanidade. Os dois primeiros, o Novo Testamento. O segundo, o Velho Testamento. O terceiro, o Livro dos Espíritos. Esses três livros, em comunhão um com o outro, traz para todos nós todas as respostas e tudo aquilo que necessitamos para trabalhar em nossa intimidade a própria iluminação. Esses três livros. Dada a importância desta obra, e nós espíritas, ou se nós intitulamos espíritas, desconhecemos, por incrível que pareça, o Livro dos Espíritos. Não somente o Livro dos Espíritos, pois que deste ano, 1855, maio de 1855, até 31 de março de 1869, no espaço de 14 anos, ele se dedicou de corpo e alma a essa obra, a doutrina dos Espíritos. E, em pouco tempo, vimos o Livro dos Espíritos abrir-se em leque com as outras obras que foi chegando para desenvolver o Livro dos Espíritos. É assim que no ano de 1861 foi lançado o Livro dos Médiuns, que no ano de 1864 foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, que no ano de 1865 foi lançado o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E no ano de 1868, a Gênese, contendo os milagres, as predições, segundo a interpretação dos Espíritos. As 5 obras da codificação espírita, da doutrina que temos abraçado, que tem nos esclarecido e amplamente nos consolado. E que nós aqui na casa, Cantinho de Jesus, temos o compromisso de levar o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo para abrir aqueles que chegam essa possibilidade de consolo e de esclarecimento diante das grandes lutas que estamos encetando no plano físico e também no plano espiritual. Mas aqui também nós trabalhamos as outras obras da codificação. Mas na terça-feira, a reunião pública, essas 2 obras são trabalhadas e continuará sendo trabalhadas até quando o Cantinho de Jesus estiver no plano físico. E por mais que nós debrucemos nessas obras, nós ainda não conseguiremos compreender toda a amplitude dos ensinamentos contidos nas mesmas. Mas voltando ao ano de 1856, passado mais de um ano dele, Hippolyte, que ainda não era Kardec, pois vai se tornar Kardec em 1857, nas reuniões, levando as perguntas, obtendo as respostas, de repente, é lançado uma colocação e ele, em uma dessas reuniões, faz uma pergunta. E quem vai responder é Hahnemann. Outro dia, os espíritos me disseram que eu tinha uma missão importante a cumprir.
e me indicaram o seu objeto. Desejaria saber se a confirmais. Então os espíritos disseram para ele numa outra reunião. Ele foi para outra reunião e faz essa pergunta, para que a espiritualidade pudesse responder. E Hahnemann dá a seguinte resposta: sim, e se interrogares as tuas aspirações, as tuas tendências e o objeto quase constante de tuas meditações, isso não deverá te surpreender. Olha o que o Espírito está dizendo para ele. Se interrogares as tuas aspirações, as tuas tendências e o objeto constante de tuas meditações, isso não deverá te surpreender. Então vamos voltar para nós aqui. Já observaste quais são as suas tendências? As nossas tendências? Já pararam para refletir sobre o objeto constante dos nossos pensamentos? Vou falar nem meditação. O que alimenta os nossos pensamentos? Como que nós, ao longo do dia, temos trabalhado em relação aos nossos pensamentos? E aí Hahnemann continua. Deves cumprir o que sonhaste há muito tempo. Ele está se reportando a uma das fases de Hippolyte no corpo, quando no Instituto de Wimbledon, na Suíça, onde o emérito professor Pestalozzi, abrindo, do ponto de vista filosófico, as mentes dos seus educandos, ele, Hippolyte, passou a refletir sobre um mundo melhor, onde, de fato, os ideais já trabalhados pela Revolução Francesa no século XVIII, no final do século XVIII, liberdade, igualdade e fraternidade, pudessem, de fato, estar presente no cotidiano, na vida, na relação dos seres humanos. Então, ele, jovem ainda, já alimentava esse desejo de ver uma humanidade diferente daquela que até então ele observava. Da mesma forma que nós, hoje, passado tantos séculos, estamos almejando vislumbrar uma humanidade diferente daquela que nós estamos vendo hoje. Mas como empenhar-nos para modificar a situação? Liberdade, igualdade, fraternidade. A bandeira da Revolução Francesa, que foi deturpada por nós seres humanos e ainda vem sendo nos dias atuais. E continua Hahnemann. É necessário que nisso trabalhes ativamente para estar pronto, porque o dia está mais próximo do que pensais. Porque o dia está mais próximo do que pensais. Esta reunião aconteceu no dia 7 de maio de 1856. Quando ele faz essa pergunta e recebe essa resposta. Quase que um ano praticamente, do seu primeiro contato com a fenomenologia e as observações que vinha fazendo. Então vejam bem que um ano depois, ele vai publicar o Livro dos Espíritos. Aí ele faz outra pergunta.
Para cumprir essa missão, tal como a concebo, são necessários meios de execução que estão ainda longe de mim. Então vejam bem que ele já vinha mentalmente trabalhando, obviamente, em comunhão com a espiritualidade. Resposta de Hahnemann: deixa a providência fazer a sua obra e estará satisfeito. Não satisfeito acerca de tudo o que Hahnemann lhe disse, um mês depois, junho de 1856, agora na casa de outra pessoa, com outros médiuns, ele submete de novo a pergunta. Ele estava preocupado, porque ele estava observando a seriedade das respostas mediante as perguntas que ele estava realizando. O Livro dos Espíritos define isso para nós. Ele pergunta: bom espírito, desejaria saber o que pensais da missão que me foi assinada por alguns espíritos. Quereis dizer-me, eu vos peço, se é uma prova para o meu amor próprio? Sem dúvida, vós o sabeis. Tenho o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário como chefe, a distância é grande, e eu não compreenderia o que poderia justificar em mim um tal favor, de preferência a tantos outros que possuem talentos e qualidades que não têm. Foi a pergunta que ele lançou. Porque 2 dias antes, isso aconteceu no dia 12 de junho de 1856. 2 dias antes, no dia 10, em uma outra reunião, alguém lançou uma pergunta lá sobre a questão se aquilo que estava sendo desenvolvido iria se propagar, tornaria uma missão, e quem seria aquele que levaria adiante tal missão? Alguém perguntou na reunião. E a resposta foi apontada para ele, o professor Hipólite, ali presente. Ele tomou um susto. Eu? E aí, 2 dias depois, mais uma vez, ele faz essa pergunta a este espírito. E o espírito vai dizer a ele: confirmo o que te foi dito, mas convido-te a muita discrição se quiseres vencer. Saberás mais tarde coisas que te explicarão o que te surpreende hoje. Não ouvideis que podeis vencer, como podeis falir. Neste último caso, um outro te substituiria. Então vejam bem o que o Espírito está dizendo para ele. Podes vencer, como também podes falir. E se vier a falir, outro vai te substituir. Porque os desígnios do Senhor não repousam sobre a cabeça de um único homem. Não fales, pois, jamais da tua missão. Isso seria o meio de fazê-la fracassar. Ela não pode ser justificada senão pela obra realizada, e ainda nada fizeste. Se a cumprires,
os homens te reconhecerão, cedo ou tarde, eles mesmos, porque é pelos frutos que se reconhece a qualidade da árvore. Olha a resposta que ele teve. Você vem falando aí da sua missão, da sua missão, da sua missão, não preocupa com isso não. Se você está em condições, se não está em condições, porque se está, avança. Se não está, outros te destituem. Mas não fales jamais da tua missão, porque não fizeste nada ainda. É uma lição para cada um de nós. Que às vezes chegamos na casa espírita, passamos a frequentar algumas reuniões, passamos a adentrar reuniões mais específicas, como por exemplo, às quartas-feiras, temos na casa a educação mediúnica, onde muitos têm a oportunidade de aprofundar na doutrina espírita, conhecer melhor o mecanismo do intercâmbio do plano físico com o plano espiritual, do plano espiritual com o plano físico, ter um melhor entendimento acerca do que vem a ser mediunidade, como que ela se processa, como que ela se realiza. E às vezes, corações chegam e pensam que em 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, já estão prontos para o trabalho. Ledo engano. Passará décadas para nós encarnados, buscando com seriedade o estudo e o esforço de praticar aquilo que temos estudado. Não poderemos jamais dizer que temos uma missão. Porque o Espírito disse ao codificador Allan Kardec. E nós já sabemos aonde ele se encontrava antes de tomar o corpo, no dia 13 de outubro de 1804. Humberto de Campos narra-nos. No dia 31 de dezembro de 1799, vindo como uma pleiade de espíritos em forma de estrelas, que ao tocar, digamos, o piso daquela assembleia constituída nos espaços da atmosfera espiritual da Terra ou da psicosfera espiritual em um ponto da Europa, ele toma forma humana, um dos maiores apóstolos e mais lúcidos do Cristo. E o Espírito diz para ele: ainda nada fizeste. Jamais diga tua missão. Estamos no ano de 1856, nem o Livro dos Espíritos ainda tinha sido publicado. Mas ele é pertinente. Certamente, ele pergunta de novo, que não tenho nenhuma vontade de me gabar de uma missão na qual creio apenas eu mesmo. Se estou destinado a servir de instrumento para os objetivos da providência, que ela disponha de mim. Mas nesse caso, reclamo a vossa assistência e a dos bons espíritos para me ajudarem e me sustentarem na tarefa. Aí o Espírito responde: a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de tua parte
não fizeres o que é necessário. Uma outra chamada de atenção para nós. A espiritualidade está presente, nos auxilia, nos ajuda. Fazem de tudo para que nós possamos estar trilhando o bom caminho. Mas se em contrapartida não fizermos a nossa parte, aí não tem jeito. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, há um subtítulo em um dos capítulos que diz: ajuda-te, que o céu lhe ajudará. E a grande pergunta é: será que nós temos nos ajudado? Será que você tem se ajudado? Não é ajudar o outro, não. Se ajudado. É para refletir. E aí Kardec faz a pergunta final: quais são as causas que poderiam me fazer fracassar? Seria a insuficiência de minhas capacidades? Bom, eu estou aqui. Vou colocar as minhas mãos à obra. Mas se eu vier a fracassar, será devido à minha ou às minhas incapacidades? Então ele se reconhecia que trazia alguns erros e que necessitava ainda trabalhar. Humildade. A humildade do codificador. A resposta do Espírito: não. Não. Isto é, não será pela sua falta de capacidade, porque a tens, e muito. E eles continuam. A missão dos reformadores está cheia de escolhos e de perigos. A tua é rude, disso te previno, porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Vamos pensar. Vejam bem. A tua é rude, e te previno, pois que irá agitar para transformar o mundo inteiro. Não creias que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros e permaneceres tranquilamente em tua casa. Ser-te-á preciso expor-te ao perigo. Levantarás contra ti ódios terríveis. Inimigos obstinados conjurarão a tua perda. Estarás em luta contra a malevolência, a calúnia, a traição, mesmo daqueles que te parecerão os mais devotados. Tuas melhores instruções serão desconhecidas e desnaturadas. Mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Em uma palavra, será uma luta quase constante que terás que sustentar. E o sacrifício do teu repouso, de tua tranquilidade, de tua saúde e mesmo de tua vida, porque sem isso viveria por muito mais tempo. Alguém se habilita?
Pois bem, continua o Espírito, mais de um recua. Quando, em lugar de um caminho florido, não encontra sob os seus passos senão espinheiros, pedras agudas e serpentes. Você vai começar a caminhar. O caminho está cheio de pedras agudas e serpentes. Este caminho eu não sigo, não. Ah, mas eu não vou mesmo. É o que o Espírito diz para ele. Não é assim que nós, quando chegamos à casa espírita, e às vezes começamos a frequentar as reuniões e abrindo um esclarecimento, um entendimento daquilo que a doutrina nos oferece, vem aqueles pensamentos: meu Deus, eu estou procurando agir corretamente, tenho feito tudo certo, tenho procurado orar bastante, tenho orado quase que 24 horas por dia, meu Deus, e as coisas vêm acontecendo, e quanto mais eu oro, mais eu rezo, mais pressa eu faço, mais assombração tem me aparecido. Nós não falamos isso? Olha o que o Espírito está dizendo para Kardec. Falando isso para ele se conscientizar. Porque não seria fácil. Para tal missão. Agora vejam bem, ele deu só lambada, né? Só lambada. Para tal missão, a inteligência não basta. A inteligência não basta. E ele era uma inteligência invejável. Uma capacidade intelectual, uma cultura. É necessário primeiro, para agradar a Deus, a humildade, a modéstia, o desinteresse, porque ele, Deus, abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens, é necessário coragem, perseverança e uma firmeza. Ou, em outras palavras, uma fé inabalável. É preciso também prudência e tato para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhe o sucesso por medidas ou por palavras intempestivas. É preciso, enfim, devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Vês que a tua missão está subordinada a coisas que dependem de ti. O que o Espírito diz para ele? Você, meu filho, traz na sua estrutura íntima daquilo que conquistou diante de inúmeras existências, trabalhando para a verdade em nome do Cristo, humildade, modéstia, desinteresse. Você conseguiu amealhar coragem, perseverança, fé inabalável. Você não é impulsivo, não é intempestivo, é calmo, é tranquilo, é sóbrio, é firme, é enérgico, mas também sabe usar de doçura e afabilidade. Você é devotado,
é abnegado. Você está pronto. Espírito de verdade, eu vos agradeço pelos vossos sábios conselhos. Aceito tudo, sem restrição e sem dissimulação. Senhor, se vós dignastes lançar os olhos sobre mim, para o cumprimento de vossos desígnios, que seja feita a vossa vontade. A minha vida está em vossas mãos. Disponde do vosso servidor. Em presença de uma tão grande tarefa, reconheço a minha fraqueza. Minha boa vontade não faltará, mas talvez as minhas forças me trairão. Supri a minha insuficiência. Dai-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Sustentai-me nos momentos difíceis e com a vossa ajuda e a de vossos celestes mensageiros, esforçar-me-ei para corresponder aos vossos objetivos. Em uma nota, registra ele. 10 anos e meio depois de ter recebido essa comunicação, aqui escrevo, colocando e constatando que tudo o que me foi falado realizou-se em todos os pontos. Fui alvo do ódio de inimigos obstinados, da injúria, da calúnia, da inveja, do ciúme, sofrendo todas as vicissitudes que essa mensagem que acabamos de ler a respeito dele, o Espírito disse. Sofreu na pele, mas cumpriu com a sua missão, legando a nós, no plano físico, o Consolador prometido por Jesus. Conforme o próprio Mestre ensina-nos, com referência ao Evangelho de João, quando ele diz: rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que vós não conheceis, mas que estará convosco por todo o sempre. Pois que o Consolador irá vos relembrar tudo aquilo que eu tenho vos dito e exemplificado. E ainda anunciará muito mais daquilo que por agora não podeis compreender. João Evangelista registra isso para nós. E a doutrina dos Espíritos, trazendo essas 5 obras, tendo como base o Livro dos Espíritos, é o convite da misericórdia divina para que nós possamos trabalhar em nós a nossa iluminação. Nos esforçarmos a cada dia para nos tornarmos um pouquinho melhores do que estamos sendo hoje. Pois hoje, com certeza, já somos bem melhores do que fomos ontem. É uma caminhada contínua que não devemos desanimar, não podemos esmorecer e nem darmos um passo para trás quando as coisas parecerem que tudo está de cabeça para o ar. Está do avesso. É aí que temos que provar o nosso testemunho, pois que ele
Allan Kardec dirá que o verdadeiro espírita, ele é reconhecido pelos esforços em que o mesmo emprega a si mesmo para domar suas más tendências, seus maus pendores, os seus vícios, e fazer a cada dia um dia de luta, onde poderá dizer a si mesmo: hoje, mais um dia, eu o venci. Eu o venci. É um exercício constante. E a doutrina vai trazendo para nós informações, dando-nos munições para combatermos o bom combate no campo da moralidade, entendendo a lei de causa e efeito, compreendendo a realidade da reencarnação, dentro da imortalidade da alma, mostrando para nós a sublimidade dos mundos mais avançados do que o orbe que nós habitamos, e que um dia já foi primitivo, hoje está num processo, e nós estamos trabalhando para que continue avançando, a fim de tornar um mundo regenerado. É a proposta do alto. Dentro dessa programação que temos que efetivar nesse terceiro milênio, que vai se encerrar em 2999. Temos muito caminho pela frente ou não temos? Porque o que o Espírito diz naquela assembleia é que o século que vai iniciar, 19, iremos preparar para fazer com que o cristianismo seja efetivado no terceiro milênio. Então estamos em 2024, aproximando de 2025, até 2999, temos aproximadamente aí 970 anos, não é verdade? Vamos esmorecer? Vamos desanimar? Ah, Delano, em 2999 já morri. Hoje esse pensamento não pode estar conosco mais. Pensamento de morte, de destruição, de negatividade. Isso não pode fazer parte de nós mais, que estamos sendo convidados com Jesus a fazermos o melhor a nós. E é por isso que a doutrina espírita, de forma especial, na obra que, segundo a espiritualidade, neste livro que nós fizemos a leitura agora, Obras Póstumas, onde ele, o próprio Kardec, registra para nós o que acabamos de ler, diz a ele que a chegada do Evangelho segundo o Espiritismo é como se fosse a cúpula do edifício, abrindo para receber do alto tudo aquilo do que necessitamos para o nosso engrandecimento na Terra, plano físico, e nas dimensões espirituais da Terra. Pois que no capítulo 6, o Cristo Consolador, Allan Kardec, trazendo uma mensagem de Jesus, no item de número 1, diz a cada um de nós: vinde a mim todos vós, que estáis aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim,
sou manso, sou humilde de coração. E achareis o repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu peso é leve. Vinde a mim. É o que Jesus conclama-nos. Kardec está com ele já há muito tempo. Porque ele, Jesus, enviou ao plano físico para dar continuidade ao projeto de espiritualização do planeta que nós habitamos, trazendo a primeira revelação, justiça. O próprio Cristo corporificando para dar-nos a mensagem do amor que só Ele poderia exemplificar. E a terceira revelação, com a doutrina dos Espíritos, apresentar-nos a verdade. Justiça, amor. Para que alcancemos a verdade, para que trabalhemos em nós o nosso crescimento, é preciso amar como Cristo amou e exercitar a caridade que Jesus exercitou e que este Espírito, que nós homenageamos hoje, Allan Kardec, soube caminhar de forma sublime, com a justiça, com o amor, com a verdade, por ser um homem caridoso. A Allan Kardec, a nossa gratidão, pois que quinta-feira agora, o mesmo está aniversariando. Que nós espíritas possamos, através das nossas imensas gratidões ao seu coração, aprender um pouquinho com ele, estudando a doutrina que temos abraçado. Que Jesus possa nos abençoar. Uma boa noite para todos e que possamos carinhosamente refletir no codificador e em todo o seu trabalho.